Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, vamos para a nossa aula 3, parte 2, nosso curso de análise sintática, falando especificamente sobre o sujeito, né? Tivemos na aula 3, parte 1, como reconhecer ali o sujeito, aquele macetinho, né? Você vai perguntar para o verbo quem é que, a resposta dessa pergunta é o sujeito. Só um detalhezinho, galera, que essa resposta não necessariamente ela precisa ser uma pessoa. Apesar de a pergunta ser quem é que, a resposta é quem está ali praticando ou sofrendo a ação do verbo. Ou seja, a resposta é o sujeito. Olha só mais exemplos aqui, para você ver que não precisa necessariamente na resposta ser uma pessoa. Essa pergunta é um macetinho que você faz ali para você sair bem e conseguir achar o sujeito. Olha só, aquilo nos preocupava. Quem é o verbo? O verbo é preocupava. Você pergunta, quem é que nos preocupava? Quem é que nos preocupava? Se você olhar a oração, a resposta é aquilo. Então, aquilo nos preocupava. Então, aquilo, que é um pronome demonstrativo, vai ser o sujeito, vai exercer a função sintática de sujeito nessa oração. Preocupava é o verbo. Como é apenas um verbo, período simples, oração absoluta. Beleza? Então, pergunta ali, ó, quem é que nos preocupava? Resposta, aquilo. Não necessariamente a resposta precisa ser uma pessoa. A resposta vai sim necessariamente ser o sujeito. Olha só aqui embaixo, ó. Um olá foi dito por ele. Quem é que foi dito? Quem é que foi dito por ele? A resposta é um olá. Portanto, um olá é o sujeito dessa oração. Detalhe, nessa oração aqui, é período simples também. Pelo seguinte, nós temos uma locução verbal, ó. Foi dito. Foi é o verbo auxiliar. Em uma locução verbal, o verbo auxiliar sempre estará flexionado. E o verbo auxiliar vai ser o particípio de um determinado verbo. Por exemplo, aqui o verbo é dizer. O particípio de dizer é dito. Então, foi dito é uma locução verbal. Como é uma locução verbal, é período simples. Então, quem é que foi dito? Um olá. Um olá é sujeito. Tudo bem, pessoal? Então, período simples aí. Uma locução verbal. Aqui, ó, ordem e progresso é o lema da bandeira. Quem é que é o lema da bandeira? Resposta a isso na oração, ordem e progresso. Portanto, ordem e progresso é o sujeito dessa oração. Então, ordem e progresso é o sujeito. O verbo é o que é o verbo ser. Tudo bem? Em todos os casos, como regra geral, sempre vai ser assim, tirando o sujeito, o que sobra da oração é o predicado. E lembrando, o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Então, aquilo nos preocupava, o sujeito é aquilo, nos preocupava, é o predicado. Um olá foi dito por ele. Um olá é o sujeito. Foi dito por ele é, então, o predicado. Ordem e progresso é o lema da bandeira. Ordem e progresso é o sujeito. É o lema da bandeira, vai ser o predicado. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, tchau!